mas o que que eu boto? Se não é resumo, eu vou fazer o quê? Calma. Lembra do seu projeto de pesquisa? Lembra que eu comecei aí já o encontro de hoje falando, olha, você que fez seu projeto de pesquisa, você tá bem na fita? Você já tá se dando bem? Você aí que fez o seu projeto de pesquisa, você vai pegar, sabe o quê? O tema. Você vai lá buscar o seu tema lá no seu projeto de pesquisa e você vai começar falando do quê? Do tema. Meu tema, esse. Meu tema não, você vai começar falando do tema assim. E aí você vai delimitar o tema. Já conversamos sobre o que é delimitar. É, diminuir o foco. Apertar ali, especificar. E aí você vai falar do tema, vai especificar o tema e vai contextualizar o tema. Com o quê? O que é contexto? Botar ele dentro do âmbito da área de estudo que você está se formando. Se é enfermagem, se é engenharia, se é se é direito, se é medicina, se é farmácia, você vai pegar o seu tema e vai botar ele dentro do âmbito do que é sua área de estudo, sua área de pesquisa. Então você vai começar tema, delimita o tema, especifica o tema, que vai ser praticamente você falando sobre o seu título. Lembra que eu falei sobre isso na aula anterior? Quem tá moscando aí, volta para as aulas anteriores que eu falei sobre tema e sobre título. E aí você contextualiza, você coloca dentro da área de pesquisa, faz uma explicaçãozinha mesmo. Explica, expõe a ideia, diz sobre o que você vai falar. E sim, já comece dizendo sobre o que você vai falar. Não faça rodeios, não comece floreando. Diga exatamente qual é o tema, qual é a delimitação do tema e qual é o contexto do seu tema. Você está falando desse tema em X século, você está falando no século atual, você está falando do seu tema na área específica, em determinado período de tempo. Vai especificando, explicando, seja rico em detalhes nesse aspecto. Depois, você vai lá no seu projeto de pesquisa de novo e você vai pegar o problema, a frase problema. Você vai trazer a frase problema e você vai trazer a justificativa. Você vai dizer, esse aqui foi o problema que encontramos, o problema que levantamos, o problema que foi levantado, o problema que está sendo estudado. E estudar esse problema é importante por causa de tal coisa. É agora você dando a justificativa do estudo. Você dizendo, eu estou estudando esse problema porque é importante que isso seja estudado em tal área assim, assado, no âmbito acadêmico, na área de trabalho determinada assim, em empresas tais. Você vai dizer por que é importante parar para estudar aquilo. Lembra que eu falei com vocês na aula de tema e título? Que é importante que vocês escolham algo que mexe com vocês, uma pergunta inquietante, algo que vocês sentem prazer em responder, algo que desperta a vontade de pesquisar. Lembra que quando eu falei para escolher tema e escolher título, a gente conversou exatamente sobre isso? Olha, busca lá o assunto que você mais gosta. Olha, busca lá dentro dessa disciplina quais foram os assuntos que mais te inquietaram, o que mais você gostou de estudar. Alia isso com algo da sua vida prática, alia com o trabalho, alia com os seus projetos de vida, com coisas que você quer desenvolver e une, pode ser um hobby também, algo que te dá prazer de estudar, prazer de aprofundar. E agora aqui na justificativa você vai dizer por que isso é importante para todo mundo, por que as pessoas devem ler seu trabalho. A justificativa fala da relevância do seu tema e a relevância da sua pesquisa, certo? Depois que você contextualizar, delimitar tema, apresentar problema, dizer a relevância do problema, o que é que você vai fazer? Você vai dizer, meus objetivos com esse trabalho são quais? Objetivo geral, você vai botar lá. De novo, vai no projeto de pesquisa, pega o objetivo geral e bota aqui, O objetivo geral é esse. E para chegar nesse objetivo geral, eu vou ainda buscar atingir tais objetivos específicos, que são esses e esses. Quando você trouxer os objetivos específicos, é bom que eles casem basicamente com os seus títulos. A gente falou sobre isso no último encontro, que eu falei sobre projetos de pesquisa, sobre objetivos e metodologia. Quando você faz o projeto de pesquisa bem casado, mas bem casadinho mesmo, você vai perceber que seus objetivos específicos vão casar muito com os títulos do seu trabalho. Com capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver como vai casar.
E aí, quando você falar dos objetivos específicos, você linka com os seus capítulos. Por quê? Porque você está escrevendo ou revisando sua introdução depois que o quê? Que você terminou de escrever todo o seu desenvolvimento. Não foi exatamente isso que eu falei? Pronto, perfeito. Você percebe quando você faz um bom projeto de pesquisa, tudo casa, tudo encaixa. Você vai buscar lá, ó, diversas informações nele e trazer para montar o seu trabalho. Principalmente essas partes que causam mais dúvida, que é a introdução, conclusão. Vamos ter uma próxima aula que eu vou falar sobre conclusão e vocês vão ver como vai ter coisa lá no projeto de pesquisa que vocês vão trazer e vão colocar aqui no trabalho e você vai dizer, cara, como foi bom eu ter feito esse projeto de pesquisa bem feito. Certo? E no próximo tópico você vai falar do quê? Você vai fazer praticamente aqui, ó, 1, 2, 3, 4, uns 5 parágrafos, como eu tinha falado no começo. Entre 3 e 5 parágrafos. 3 parágrafos para quem já sabe discorrer muito bem, consegue fazer parágrafos mais longos sem deixar o leitor o quê? Cansado. Parágrafos maiores para quem já não tem tanto domínio ali na escrita, tem até o domínio, mas fica um pouco receoso. Aposta em mais parágrafos, faz mais divisões, porque quanto mais você divide, mais facilita para o cérebro da pessoa que está lendo ali entender o que você está dizendo. Você já deve ter percebido isso quando você faz alguma escrita para Instagram, quando você bota tudo em um bloco só, fica difícil, fica cansativo de ler, não é não? Mas quando você particiona, você arruma bonitinho, fica mais fácil você terminar de ler o texto. Perceba, pega essas dicas aí, ó, do corre-corre da vida e aplica no seu TCC, tá certo? Pronto, você vai trazer os objetivos gerais, os objetivos específicos, você vai linkar isso com os seus capítulos, você vai dizer, tal objetivo vai ser discutido em capítulo tal e tal em capítulo tal, faz uma conversa entre eles dois e parte para a metodologia. E aí você fala, a metodologia adotada nesse trabalho, aí você vai aqui, ó, buscar lá metodologia no projeto de pesquisa, que você já fez, mas que muito provavelmente houve algumas coisas a mais, você incrementou, você tirou, você, enfim, você fez N coisas ao longo do seu trabalho, porque quando você fez seu projeto de pesquisa, você disse os métodos que você ia utilizar. Ah, Nath, por exemplo, vou começar com pesquisa exploratória, porque eu não sei muito sobre o assunto. Ah, Nath, depois da pesquisa exploratória eu vou precisar fazer uma pesquisa de campo. Depois que você muito provavelmente vai lá buscar e você vai ver, ih, teve coisa que eu não fiz. Você vai trazer igualzinho, não, você tem que revisar. O que foi que você de fato usou? O que foi que você de fato fez? Qual método você usou mesmo? Aí você vai dizer, ó, iniciamos o trabalho aqui. Esse trabalho foi iniciado através da pesquisa exploratória, que nos forneceu capacidade para aprofundar o tema e entender melhor o tema. Depois disso, utilizamos a pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa. Houve pesquisa de campo, houve revisão bibliográfica, porque a gente teve que aprofundar em aqui alguns livros. Estudamos os livros, essa dica de ouro. Estudamos os livros de determinado período, porque você não pega os livros desde os primórdios do homem, né? Da história do homem. Você usou os livros dos últimos, sei lá o quê, 10 anos? Tem área que nem 10 anos, tem área que dos últimos 3 anos, dos últimos 2 anos, como eu falei também do tema sobre pandemia. Você vai falar sobre pandemia, você vai pegar matérias de tipo de 2017, de 2016, a não ser que estejam muito correlacionadas com pandemia. Mas o correto seria você estudar materiais publicados e estudados, divulgados no período de 2019 a 2021, concorda comigo? É importante dizer isso aqui na sua metodologia? É óbvio que é importante, porque pense sempre no leitor. Quem está lendo o seu trabalho quer saber qual foi o período que você pesquisou, porque já tivemos outras doenças no mundo. Talvez não no mesmo nível como foi a Covid. Muito provavelmente não no mesmo nível como foi a Covid. Mas tivemos outros tipos de pestes que atingiu diversos países ao mesmo tempo. E aí, como é que foi naquela época? Isso é interessante trazer isso para você. Por isso que delimitar períodos de pesquisa é importante, porque você não pode ficar preso pesquisando um mundo de informação. Anos e anos de pesquisa tem aí afora, você vai ficar lendo tudo que há. Se você não delimita, você diz que você praticamente olhou tudo. Qual foi o seu campo? Qual foi a área? Diminui. Vai diminuindo que melhora. Quanto mais você estabelece limites, você sabe aonde você tem que ir, você menos fica perdido. Isso aqui é chave, isso aqui é ouro. Você tem que de fato dizer qual foi o período que você pesquisou. Quem são os autores que você pesquisou? Você pesquisou autores referência no cenário? Ou sua pesquisa foi entrevista? Como é que você fez para chegar nas conclusões?
Como é que você fez para colher informações? Você foi para livro? Ou você lembra do exemplo que eu dei do pessoal que estava estudando os índices de aumento de violência, de queixas na delegacia da mulher? A pessoa vai buscar essas informações aonde? Em livro? Não, ela tem que buscar publicado nos sites oficiais do governo e ela tem que ir em loco em algumas delegacias para saber mais ou menos se eles têm estatísticas nesse sentido. Ele tem que entrar em contato com a polícia para ver se é possível fornecer esse tipo de número para que ele possa desenvolver a pesquisa, ou o tipo de número que ele está buscando. Então, nessa hora aqui da metodologia, que você diz o quanto você sabe o que você está fazendo, percebe? Você delimita o que você está fazendo, você explica qual o método que você usou, você diz quais as fontes você buscou, você diz se você buscou em site, você diz se você buscou em biblioteca, você diz tudo o que você fez. Literalmente o passo a passo. Qual foi o primeiro passo? Pesquisei palavras-chave. Gente, isso é fantástico. Pesquisei X palavras a respeito disso aqui. Às vezes a gente subestima o que a gente faz, diminui o que está sendo feito, mas o fato de você saber pesquisar já é uma habilidade que está sendo analisada no seu TCC. Eu vou fazer ainda uma live explicando a vocês quais são as habilidades que querem ser vistas no TCC. E uma das habilidades que a banca, que a sua faculdade quer ver em você, é sua capacidade de pesquisar. É sua capacidade de buscar informações de fonte fidedigna, entender o que é fake news e o que não é, entender o que pode ser trazido para o trabalho e o que não pode, estudar, buscar mesmo e aprender a coletar dados. Coletar dados, referenciar os dados, dizer de quem é e refletir sobre os dados. Isso é uma das habilidades mais admiradas na academia, porque vocês estão graduando ainda, certo? Quando vocês forem para nível de mestrado, doutorado e afins, vocês vão ter uma necessidade de criação maior, de teses, né? De produção própria. E aí vocês vão ter muito mais tempo, inclusive, de imersão nos problemas para que vocês possam desenvolver mais. O que está sendo buscado aqui de vocês é capacidade de dissertar mesmo, de expor, de explicar, de argumentar, de convencer no texto. Isso é absurdamente importante, tá bom?